Bom dia, meninos, tudo bem? Como é que vocês estão? É o seguinte, semana passada a gente falou sobre competência 2, né? Desculpa, sobre casos que levam a redação a zero. O próximo módulo do curso de correção é a competência 1, que é a competência que fala sobre a norma gramatical, né? As normas de escrita, as convenções de escrita. Então, como que a sua redação ela é avaliada, tá? A gente vai observar aqui que ela é avaliada sobre dois aspectos: estrutura sintática e desvio. Estrutura sintática é a forma como suas orações, os seus períodos, eles são estruturados dentro do texto. Se você não divide uma oração subordinada, se você coloca o ponto no lugar que é ponto final, a vírgula no lugar da vírgula aqui, sem separar essas orações, e os desvios nada mais é do que todas as normas gramaticais que a gente aprende ao longo de toda a vida. Há coisas que eu, Priscila, uma aula de redação por semana, não vou conseguir resolver para vocês, porque eu dependo de um conhecimento prévio de, por exemplo, que também tem acento, que se corta o T, que coloca o pingo no I. São coisas que vocês vão aprendendo ao longo de toda a vida, mas eu preciso mostrar para vocês, então, como que o avaliador, né, como que o corretor, ele vai pegar a sua redação e o que ele vai observar para retirar ou não pontos nessa competência. Então, assim, aqui está explicando o que seria essa estrutura sintática. Então, que estrutura sintática é a forma como você vai construir as suas orações, os seus períodos, verificando se estão completos e se a leitura é fluida. Sabe aquele texto que eu tenho que parar para ler de novo porque a pontuação está equivocada, porque ele está mal construído? Entra aqui em estrutura sintática. E os desvios é aquilo que eu já falei. Tudo que a gente já sabe sobre acentuação, divisão silábica, grafia de palavras, concordância verbal, concordância nominal, crase, maiúscula, etc e tal. Essa grade aqui é uma página, né? É algo que o corretor vai estar em mãos quando ele estiver corrigindo a sua redação. Ele vai observar o nível do seu texto, se ele é bom, médio, se ele é excelente. Então, para que você tenha 200 pontos nessa competência, né, nesta competência, você tem que ter um domínio excelente da língua, né? Não é só um texto sem erro ortográfico, tá? Você pode escrever sem nenhum erro e ainda assim não ser considerado um texto excelente, ser considerado um texto bom, um bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aqui, quando ele é considerado bom, você recebe 160, quando ele é considerado excelente, você recebe 200 pontos. Desculpa. Desculpa, dormir é sempre né? Sempre. Fome e sono é algo que sempre haverão. Nossa, haverão não existe. Ah, gente, pelo amor de Deus, deleta. Fome é algo que vai sempre existir dentro de mim. Nossa, acordei agora, exatamente 5 horas da manhã para gravar essa aula. Então dá um desconto, obrigada de nada. Aqui, tá? Vou passar algumas coisas que não interessa para vocês, interessa para quem vai corrigir o texto. Ok. Essa competência, ela é muito observada de uma forma muito específica. Para que você tenha 200 pontos, então, você tem que obedecer essa regrinha que está aqui embaixo, no campo 5. A sua estrutura sintática ela tem que ser excelente e ela aceita uma falhazinha. Sabe quando você coloca um ponto no lugar errado, divide uma oração que não era para dividir, ou põe uma vírgula no lugar que era um ponto final, e aí você coloca várias orações uma atrás da outra, sendo que eram para ser separadas por pontuação? Você pode fazer isso uma única vez. E 2 desvios apenas. O que são 2 desvios? Uma concordância verbal, um acento. Se você tiver 3 desvios aqui, aí você já perde a possibilidade de pontuar em 200
e cai aqui em estrutura sintática boa e poucos desvios. Então, tem que observar o seu texto, né? Aqui, deixa eu passar coisas que não interessam para vocês. Aqui, beleza, isso é importante. Textos que apresentam predominância de parágrafo formados por um único período deverão ser considerados regular, nível 3. Quando eu falo para vocês, façam parágrafos com mais períodos, é por isso, porque quando a gente avalia o todo da redação, a gente avalia também como que é essa estruturação textual de vocês. Então, se você começa com a letra maiúscula, escreve, sei lá, 3, 4 linhas e coloca o ponto final depois disso tudo, a gente vai observar, então, que que o seu texto, né, que a sua construção sintática, ela é uma construção sintática regular. E aí você perde ponto. Beleza. Importantíssimo isso daqui. A gente está analisando essa redação aqui, tá vendo? Vou passar aqui rapidinho para vocês. Ela não tem erro ortográfico algum, mas nem por isso ela será avaliada em 200 pontos. E aqui a gente tem a explicação. Por quê? Porque o texto é formado apenas por períodos construídos de maneira simplória, não podendo ser avaliado como estrutura excelente, e sim como boa. Ainda que não apresente falhas de estruturas sintáticas, a redação ilustra essa questão. Por quê? Aí tem umas partes vermelhinhas aqui, olha, que eu não vou ler para vocês, que, na verdade, o que são? Orações subordinadas e intercaladas nas linhas 1, 8, 14, 17, 23 e uma única inversão sintática. O que demonstra que o participante não se arrisca muito no que se refere à construção de seus períodos. Esta falta de complexidade impede que seja avaliada como excelente. Depois eu vou mostrar para vocês o que é necessário para que essa complexidade seja atingida, tá? Problemas de estrutura sintática. Então, o que é isso, Priscila? É quando eu coloco, por exemplo, um ponto onde deveria ter uma vírgula, tá? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Aplicativos de fácil acesso a filmes que são lançados, trazendo a nós um conforto ainda maior. Aqui ele coloca um ponto e deveria ser uma vírgula. Isso é um problema de estrutura sintática. Aqui embaixo, a gente vai ver o contrário, tá? Que se chama justaposição. Ele coloca vírgula onde deveria haver ponto. E aí a leitura, a fluidez da leitura, ela fica completamente comprometida. A gente chama isso de justaposição. Outros problemas que fazem com que eu perceba um desvio, né, um problema na estrutura sintática. Excesso, duplicação ou ausência de palavras. É por isso que eu falo, sempre leia o seu texto antes de entregar ele depois de feito. Pode ser que você tenha escrito algo de forma equivocada, repetido palavras, comido uma palavrinha ali na hora do nervosismo. Então, leia isso de novo, porque dá para resolver algumas coisas nesse sentido. Aqui, o candidato coloca pelas pessoas, era só pelas pessoas, ele acrescenta um artigo onde não deveria. Isso, acredito que vocês, não lembro que vocês façam isso com uma regularidade. Aqui, o que acontece? Comigo acontece muito. Ele coloca, houve no país, esse houve aqui não é de ouvir, mas a gente não vai se atentar a isso agora, não. Provavelmente esse candidato estava muito ansioso, ele escreveu, não percebeu, escreveu de novo. Era só ter feito o quê? Lido. Aí você riscaria esse segundo no país e a vida seguiria normalmente. Então, observe. Aqui a gente está vendo o que é desvio. Tudo isso, né, gente? É uma infinidade de possibilidades de erro que nós temos na redação. Acentuação, ortografia, hífen, separação silábica, maiúscula, minúscula, regência, concordância, pontuação, emprego de pronome, paralelismo, crase, informalidade, escolhas lexicais. E aí a gente vai ver alguns problemas aqui. Acentuação, não vou parar para falar isso com vocês. Ortografia, né? São coisas que a gente tem que saber.
Aqui é muito legal, esse é importantíssimo. Você precisa escrever uma palavra em língua inglesa, sei lá, o nome de algum filósofo ou qualquer coisa nesse sentido. Por exemplo, ano passado, como era sobre democratização do acesso ao cinema, muitos alunos colocavam streaming, mas eles não sabiam escrever. Então, eles colocavam algo muito parecido ou próximo. Eles vão ser responsabilizados ou pontuados nisso, porque eles não escreveram. Ah, não sei escrever Dostoiévski, não sei escrever Nietzsche. Claro, nem eu sei escrever Nietzsche, porque eu não lembro. Então, você escreve Nietzsche mais ou menos bem próximo daquilo que você precisa, que você acha que é. Desculpa. Coloca o N de letra maiúscula aqui para poder mostrar que é o nome próprio e segue a vida. Por quê? A sua redação tem que ser escrita em língua portuguesa, né? Em língua portuguesa. Eu não posso tirar ponto para você, de você, quando você coloca palavras de outro idioma. Quando é nome de filósofo, dá uma pescoçada na prova de filosofia, vê se tem lá para você colar. Costuma ter na filosofia, história, geografia, no rodapé dos textos. Aqui o hífen, tá, gente? Quando a pessoa usa o hífen no lugar errado, ou quando a pessoa não faz o hífen. Aqui, ó, divisão silábica, que a gente chama de translineação, que é passar de uma linha para outra, por exemplo. Divido mais. Como é que eu divido mais na frase, na linha aqui? Não divido, né? Porque mais não tem divisão silábica, não tem translineação. Maiúsculo e minúsculo, pelo amor de Deus, começa, né? Isso aí até que vocês fazem, período, vocês iniciam com letra maiúscula. O problema é quando vocês esquecem de colocar a letra maiúscula em nome de instituto, nome de filme, nome de obra, nome de música, né? Isso coloca letra minúscula, importantíssimo. Acontecimentos históricos, eles são grafados com letra maiúscula. Primeira Guerra Mundial, Revolução Francesa, Reforma Protestante, Constituição Federal da República do Brasil, pelo amor de Deus. Letra maiúscula, né? A nossa carta maior do Brasil. Então, desculpa, eu vou abrir boca algumas vezes, claro. Então, ela tem que ser grafada com letra maiúscula. Estado, que eu estou falando do Estado, Brasil, Estado-nação, letra maiúscula. E quando você enfia umas letras maiúsculas no meio do texto, porque, sei lá por quê. Tipo, aqui tem educação, não era para ser com letra maiúscula, tchau, perdeu o menor. Regência, tá? Tá mostrando pra gente aqui pro corretor. Eu não sou corretora, né? Eu só faço curso. O que é erro, pra gente ter uma, né? Pra gente ter um norte na hora de corrigir. É muito importante, então dá uma pausazinha aqui nesse vídeo agora e veja o uso do é necessário, porque vocês usam muito essa parte aqui lá na conclusão. Então, vocês usam muito é necessário na conclusão. Então, veja quando se usa é necessário, quando se usa é necessária, quando se faz necessário, e aí dá uma pausinha, leia e veja se você está fazendo certo ou não. Pontuação. Sujeito de predicado, que acontece muito, né? E essas coisas todas que vocês colocam, que eu preciso... Ah, tá. Pontuação aqui. A pessoa coloca uma aspas porque ela quer usar uma palavra de forma... uma palavra de sentido coloquial, de sentido comum, com outro sentido. Ela quer falar que o valor do ingresso no cinema é salgado, no sentido de muito caro. Não é para usar esse tipo de informalidade no seu texto. Porque quando a gente fala que algo é salgado, a gente está falando na forma informal. Lá no texto não vale. Aqui é outra coisa. Tô lutando para não sei o quê, não sei o quê. Aqui, como é uma citação, beleza, não vai ser considerado. Agora, quando você escreve uma palavra errada e põe aspas para dizer, opa, eu sei que essa palavra está errada, mas eu vou colocar aqui porque eu quero, você vai perder ponto com isso. Pronome, aí a gente está falando de mesóclise, próclise, ênclise, crase, pelo amor de Deus, marca de oralidade, aqui quando algumas coisas do ano passado, né? Um monte, um bocado, isso aí, né? Basiquinho, muitão, P com barra no lugar de para, não é para escrever isso. As escolhas lexicais imprecisas é quando eu quero falar uma coisa e escrevo outra.
Eu quero falar abstinência, eu escrevo abstenção. Eu quero falar burocracia, eu escrevo democracia. Às vezes porque eu não sei exatamente o significado da palavra. Então, se você não tem certeza do significado da palavra e joga no texto, talvez porque você acha que a palavra é bonita, tenha certeza, porque você pode estar cometendo um equívoco. Se você consegue fazer 3 erros na mesma palavra, erros diferentes, por exemplo, de acentuação, translineação e concordância verbal. Se você consegue errar 3 vezes, eu vou conseguir contar 3 desvios na mesma palavra. Agora, se você erra a mesma coisa de cima e embaixo, a mesma palavra, eu conto um desvio só. Por exemplo, aqui ele errou no exemplo 66, frequentam. Escreveu frequentam embaixo de outro jeito. Vou contar isso como uma vez só. Tá, algumas considerações sobre o nível 5. Que é isso, gente? Subiu aqui, não quero que sobe, eu quero que desce. Não gosto de PDF por isso. Olha que porcaria. Algumas considerações sobre a competência número 1 e nível 5. Eu tenho que avaliar a redação como um todo. Aqui ele está falando que não importa se você errou as outras competências, a competência 1 é analisada de forma individual. Como observado, é o único que apresenta um número objetivo de erros, então os outros, né, as outras níveis, eu vou avaliar o texto total. Esse daqui eu preciso contar mesmo, tem 2 desvios, tem uma não sei o quê. A redação 5, né, da competência número 1, que é avaliada em nota máxima, não quer dizer que ela é avaliada em nota máxima em outras competências. E ela pode não ter nenhum desvio, né, ortográfico, gramatical, e ainda assim não ter 200 pontos. Não posso avaliar a redação, pelo menos é o que a gente recebe aqui de orientação. Observando a última, tipo, eu peguei uma redação maravilhosa, eu peguei uma outra que não está tão maravilhosa. Só por isso eu vou descontar ponto dela? Não, eu vou analisar cada redação individualmente, tá? Aqui é uma grade para o corretor lembrar o seguinte, que eu tenho 2 desvios e uma falha de estrutura sintática, aí eu posso dar 200. Eu tenho 3 desvios, estrutura sintática perfeita, não posso dar 200. Eu tenho 2 problemas de estrutura sintática e um desvio só, não posso dar 200. Aqui a gente vai pegar, então, cada nível. Nível 0, nível, né, de 40 pontos, 80, 120, com redações que exemplifiquem isso, para que a gente tenha noção do que seria um nível bom, mediano, péssimo, não dá nem para avaliar, passa para frente, isso não nos interessa. Por quê? Porque não cabe para vocês esse tipo de coisa. Aqui para a gente ver, ó, uma redação nível 3, que é uma estrutura regular e alguns desvios. Aqui, ó, para a gente ver em roxinho, tudo que é considerado alguns desvios aqui. Tá vendo? O número de erros também não é um número absurdo. O que eu vou ver? Depende. A letra sei lá, a letra de uma pessoa é muito grande, a outra é muito pequenininha. Uma escreveu 29 linhas, a outra escreveu 24. Isso tudo eu vou avaliar, o número de partes escritas, para ver se tem ou não tem. A nível 4, sintática boa e alguns desvios. Olha aqui, ó, alguns desvios que a gente considera na linha 6, na linha 9, na linha 17, 23, 29, são 6 desvios aqui. Por isso que não dá para ir 200, e a estrutura sintática não é lá grandes coisas. Aqui, ó, aqui, redação de nível 5. Beleza. Essa pessoa, ela só errou o plural de lanterna verde, que é lanternas verdes.
A estrutura sintática deve ser avaliada aqui como excelente, pois não apresenta falhas, e verifica-se o período construído de forma complexa, tá bom? E o que é um período complexo? Era isso que eu queria mostrar para vocês, para a gente encerrar. Períodos complexos, essa complexidade são estruturas sintáticas com orações intercaladas, subordinações e inversões, os quais evidenciam o bom domínio da escrita no que diz respeito à organização de períodos. Então, para que a gente, além de não errar nada da ortografia, além de pontuar corretamente, a gente precisa orações, um texto complexo, com estruturas oracionais com maior complexidade. E aí a gente vai pedir quem? Jorge Tadeu Júnior, por favor, faça conosco atividades. Eu até já passei isso para ele. Olha, Jorge, isso é a primeira vez que vem bem expresso aqui no manual para o corretor essas informações. Antes falava de complexidade, mas eles não definiam exatamente o que seria de fato essa complexidade. Aqui eles deixam bem claro esse ano de 2020, que é orações intercaladas, subordinações e as inversões dos termos. Então a gente precisa fazer a partir de agora atividades. Eu vou tentar montar alguma coisa para vocês, mas eu acho bacana a gente pensar que língua portuguesa está, né, casadinha com a nossa matéria. Então, quando você estuda oração subordinada, essas coisas assim, você está se preparando também para a redação do Enem. Eu sei que a aula de hoje é uma aula chata, né? Uma aula cansativa, porque você tem que ficar vendo redação, enfim. Mas eu preciso mostrar para vocês como vocês são avaliados nesta competência. Semana que vem eu volto com a competência 2, tá? Já está disponível aqui no curso para eu fazer a avaliação. Desculpa. Amo todo mundo. Deixa o seu presente lá no grupo, por favor, para eu contabilizar a sua presença hoje. E eu não vou passar a atividade, tá bom? Tenham um excelente final de semana, fiquem com Deus. Amo todo mundo. Um beijo, tá? Lavem as mãos e essas coisas todas que a gente já sabe.